Olá, catequista e liderança que nos acompanham na Escola Catequética de Multiplicadores. Esta etapa é o número 204, que nós promovemos pela Coordenação Arquidiocesana de Catequese. E durante esse mês de julho, nós estaremos falando sobre oração, em sintonia com o ano da oração proposto pelo Papa Francisco. Então, nós temos a alegria de ter conosco o padre João Humberto Luciani, que vai nos ajudar a entender o Jesus orante e também a oração do Pai Nosso. Então, nós damos as boas-vindas para o Padre João, para que, iluminado por Deus, como sempre, né, Padre João, né? É um grande estudioso da liturgia, e é uma riqueza imensa, né? Então, a nossa primeira fala será você se apresentar para nós e para todos os que nos acompanham neste programa. Então, com muita alegria, acolhemos você. Obrigado, irmã Marlene, e assim a minha saudação a todos vocês, catequistas da Arquidiocese de Florianópolis. É uma alegria imensa poder estar contribuindo, servindo, agora nesse mês de julho, com este tema tão importante da oração para a vida da catequese, para a vida de cada um de nós, batizados, e quanto mais neste ano da oração, convocado pelo Papa Francisco, na preparação ao jubileu. Eu sou o Padre João Humberto, sou da Diocese de Blumenau, sou padre há 3 anos, atuo como vigário na Catedral de Blumenau, onde acompanho especialmente a vida da catequese, acompanhando aqui os nossos catequistas, catequizandos, ajudo também um pouco na formação dos catequistas da nossa diocese e também atualmente estou junto da Comissão Regional de Liturgia na coordenação, né, procurando servir também nessa bonita ponte, né, comunhão entre liturgia e catequese. Muito bem, Padre Luciano. Então, a nossa primeira pergunta será: percorrendo os evangelhos, nós percebemos que em todos eles, Jesus ou está rezando ou está ensinando. Em Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30, nós vamos ter uma expressão de Jesus que diz: eu te louvo, Pai, porque escondestes estas coisas a sábios e as revelastes para os pobres, né, que a gente poderia dizer, ou aos simples, para entenderem qual é a mensagem de Jesus através desta citação. Poderia nos explicar, Padre João? De fato, nós temos nos evangelhos o relato de algumas preciosas orações de Jesus, e uma dessas pequenas orações, mas bastante espontânea, é esta oração de Mateus capítulo 11. Sim, ó Pai, eu te louvo, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos, as revelaste aos pequeninos. É uma oração assim que brota, né, de uma surpresa muito contente de Jesus ao perceber a cena, o interesse das pessoas mais simples pelas coisas de Deus, pela sua pregação, o amor, a paixão pelo envolvimento do reino de Deus. Aquilo que também brota às vezes do nosso coração diante
de algo simples, cotidiano, mas profundamente belo, um grande sinal de Deus que a gente vê na rua, em família, em casa, e que também deve nos fazer parar, né? Encher o rosto de um belo e espontâneo sorriso e dizer: sim, ó Pai, eu te louvo porque revelaste e me deste agora este sinal, esta graça. Por meio desta oração, né, nós lembramos tantos sinais simples, desde aquilo que Jesus foi colocando também no propósito das bem-aventuranças, os simples, os mansos, os pobres, e o quanto que esses são chamados a perseverar e encontrar de um modo privilegiado também esta comunhão com o Pai, com o seu ensinamento e fazendo da sua vida uma oração tão espontânea, concreta, próxima da sua vida. Depois, Jesus dirá: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Sim, ó Pai, esta é a tua vontade. Nesta pequena oração, este sim forte de Jesus recorda um pouco, marca o que será todo o propósito do Evangelho. O filho que vai dizendo sim ao projeto do Pai, nas coisas simples, nas coisas cotidianas, e isso até o momento definitivo da entrega na cruz. Então, a nossa oração deve ser também marcada por uma espontaneidade, não só em busca de coisas grandes, sobrenaturais, mas daquilo que é cotidiano, natural e tantas vezes verdadeiros e sinceros sinais de Deus para a nossa vida. E diante disso, irmos também dizendo da nossa missão: sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. Que bom que assim está acontecendo. Louvar a Deus por essas realidades, fazer como o Cristo, do sim de cada dia, a expressão daquele sim inicial e do nosso sim definitivo que se renova cada dia da existência. Nós gostaríamos também de saber que Jesus, na passagem do evangelista João, capítulo 17, versículos de 1 a 25, Jesus faz uma entrega. É a oração também chamada de oração sacerdotal, né? Nós gostaríamos de compreender melhor esta oração de Jesus. A oração sacerdotal de Jesus é um texto assim, clássico, né, que serve para a nossa oração, como é também a oração dele. Pensemos, nos coloquemos naquele momento de angústia, prova, né, Jesus entre a entrega da última ceia e aguardando o momento da prisão. Né? Então, angústia, preocupação, mas fazendo da sua vida uma entrega. Por isso, oração sacerdotal, né? Porque está ligada ao seu sacrifício, né? Como aquilo que ele mesmo disse já na ceia: este é o meu corpo entregue por vós, este é o meu sangue derramado por vós. E a oração sacerdotal de Jesus é marcada por alguns momentos, né? Antes de tudo, é a oração mais longa que nós temos escrita nos evangelhos, né? Temos a pequena oração de Lucas 11, temos o Pai Nosso e esta longa oração do capítulo 17 de São João. E Jesus vai dizendo ao Pai, vai agradecendo, pedindo, né? Intercede como eterno, novo e eterno sacerdote, intercede pelo mundo que lhe foi confiado. Então, não é mundo no sentido das coisas ruins do mundo, a perdição, o contrário das coisas de Deus, mas justamente o dom da criação, né? Todo o mundo bom, confiado agora ao Senhor Jesus, que passou por este mundo fazendo bem. Depois, Jesus intercede por aqueles seus discípulos, ele diz: aqueles que me foram confiados, para que não se percam, para que sejam guardados, ó Pai, na unidade, para que todos sejam um. Por isso, a oração sacerdotal é também a oração
da unidade. Nós lembramos desse texto quando rezamos pela unidade da fé, pela unidade da igreja. E Jesus reza, intercede também por todos aqueles que ainda haveriam de crer. Portanto, Jesus rezava ali por cada um de nós. E isto é belo, não é? Pensar que naquele momento tão marcado pelo definitivo, não é? Crucial, né? Em todos os sentidos, Jesus pensava em nós, né? E não num sentido genérico, mas pensemos mesmo, né? Pensava em mim, na minha missão de batizado, como catequista, como padre, como religiosa, religioso, pai, mãe de família. Então, cada uma destas nossas missões estão marcadas, incluídas na grande missão da Igreja, na vida da fé, que é também como se manifesta o que está incluído na bela, profunda oração sacerdotal de Jesus. Também grande inspiração para que a gente reze e interceda uns pelos outros, também em algum momento de dificuldade. Muito bem, Padre João, que boa essa sua explicação para a gente entender melhor essa oração sacerdotal. Nós teríamos uma outra passagem, a passagem de Marcos, capítulo 14, de 32 a 36, em que encontramos Jesus rezando. E exatamente, Marcos coloca lá, no momento crucial de Jesus, que aparece esta oração. Se possível, afasta de mim este cálice, Pai. Assim fala Jesus. Como compreender esta oração dentro do ano da oração? Então, no Getsemane, né, no Monte das Oliveiras, Jesus também reza, marcado ainda mais fortemente por esta agonia, né, humana. Mas reza dirigindo-se ao Pai. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então, deve ficar também para nós, e sempre, né, uma atitude, uma oração de confiança diante do Senhor. Né? Os momentos difíceis haverão sempre, mas qual é a atitude que a fé nos inspira e que nós, de fato, escolhemos cultivar? Né? Assim, um pouco como Maria diante da cruz. Né? Não é fazer de conta que nada está acontecendo, não é fazer de conta que não é um momento difícil. Claro que é difícil, não é? Mas não é marcado por desespero, mas bem ao contrário, por verdadeira confiança. Né? Estas orações, como essa que Marcos nos relata, são marcadas assim por este esvaziamento do Cristo que se coloca inteiramente nas mãos do Pai. Né? Depois, São Paulo irá aproveitar isso no hino aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, esvaziou-se totalmente, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Né? Por isso, o Pai o exaltou, colocando acima de tudo. Né? Por isso, diante do seu nome, todo joelho se dobra. Então, como é que nós colocamos a nossa força? Como é que nós encontramos força em Deus? Quando nós nos esvaziamos, quando nós abrimos espaço, quando colocamos toda a nossa vida, justamente a dificuldade, a insegurança, a dúvida, os medos, quando colocamos isso em Deus, quando depositamos esta confiança em Deus, quando não seguramos nada em nós, né? Quando não sobra nenhuma garantia, mas tudo na nossa vida, toda a abertura da nossa vida é gratidão e espaço para que Deus, a sua graça, possa agir em nós. Né? Então, que nós também, na nossa oração sempre, mas sobretudo como Jesus no Monte das Oliveiras, saibamos nos esvaziar totalmente para que dentro de nós tudo seja a graça, tudo seja somente aquilo que é de Deus. Né? Se eu guardar espaço para alguma falsa segurança do mundo,
ali Deus não vai conseguir entrar, né? Então, abrir espaço na oração, na espiritualidade, na confiança, é tornar-se livre, fazer-se livre pela fé, né? Pela fé, para que Deus ali possa adentrar, permanecer e agir. Então, a grande confiança de Jesus, o Filho, colocando-se nas mãos do Pai. E isso faz depois lembrar todas as frases de Jesus já na cruz, né? Prolongamento um pouco dessa agonia, né, do Monte das Oliveiras, e cujas palavras também são para a nossa oração. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus continua rezando ali, continua intercedendo por nós. Não pensa em si mesmo, mas no mundo, na salvação de cada um de nós, filhos e filhas de Deus. A confiança em Deus, esvaziados de nós mesmos, leva a rezar, pedir também pelos outros. Padre João, muito obrigada por todas essas suas palavras preciosas de um aprendizado para nós, lideranças, catequistas, que queremos aprender um pouco mais, saber um pouco mais, viver um pouco mais a oração, que é sustento de vida e sustento de fé. Então, nós agradecemos muito e agora rezemos em continuidade a esta reflexão com a leitura orante da Palavra de Deus. O nosso tema é defender a vida em todas as circunstâncias. O nosso texto é de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 19. Prepare o ambiente para oração com Bíblia, vela acesa, crucifixo e um prato com sementes. Leia atentamente o texto. Identifique lugares e símbolos citados no texto. Com a ajuda desse texto, responda: quais perguntas Jesus faz aos discípulos? O que os discípulos respondem a Jesus? E o que Jesus afirma no versículo 17? No nosso Dialogando com a Palavra, vemos que no texto de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 19, ele é proclamado na solenidade de São Pedro e São Paulo, quando a Igreja celebra o martírio dos dois apóstolos. Esta solenidade ensina que a Igreja é a comunidade daquelas pessoas que se unem a Pedro para proclamar a fé em Jesus Cristo. Lemos no texto: não foi alguém de carne e sangue que lhe revelou isso, e sim o meu Pai que está nos céus. A pedra angular e principal da Igreja é Cristo, e Pedro ecoa a voz de todos nós: Tu és o Messias. Pedro é o exemplo da pessoa que tem a fé firme como uma pedra. E sobre a fé de Pedro que se erguem todas as iniciativas de evangelização. Por isso, esta solenidade exige de nossa parte a fidelidade e a comunhão com Pedro e com todos os seus sucessores, que hoje se vê no ministério do Papa Francisco. Fidelidade e comunhão são as palavras de ordem que devem fazer eco em nosso coração. Façamos nossa oração pela vida e ministério do Papa Francisco em sinal de nossa obediência e fidelidade. Uma dica bem preciosa: medite o versículo 17 durante esta semana e vamos fazer junto a oração do catequista. Ó Deus, que nos chamas para anunciar o teu reino, faz que sejamos catequistas convictos da vocação e da missão a nós confiadas, anunciadores da esperança e da paz. Concede que o Evangelho de Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, seja anunciado por meio de nossas palavras e atitudes e, sobretudo, pela nossa maneira de amar. Amém.